Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, do 28 até o 30. Romanos 8, do 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Podeis assentar. Meus amados irmãos, um segmento da Reforma Protestante ficou conhecido pela ênfase na doutrina chamada da predestinação. Este segmento é denominado de calvinismo. Nós não somos calvinistas, mas nós não podemos negar, nós não podemos nos opor à ideia bíblica de uma predestinação. A Bíblia fala no assunto e, portanto, o termo não deve ser excluído da nossa linguagem. Antes, pelo contrário, deveríamos falar mais usando o termo, sem que ele nos assustasse, porque é bíblico. A grande questão é que nós não entendemos, nós não interpretamos aquilo que a Bíblia chama de predestinação da forma como os calvinistas interpretam ou entendem a predestinação. Portanto, a grande controvérsia não é se há ou não há a predestinação, mas é como deve ela ser compreendida por nós. Todas as vezes que a Bíblia fala em predestinação, ela, se lido for o texto, se refere aos efeitos da salvação pessoal na vida de alguém. Não se refere àquilo que nos leva até Cristo, mas aquilo que nos acontece por o termos encontrado. Se você observar bem, verá que aqui no texto lido diz que Deus nos predestinou para que fôssemos conforme a imagem de seu Filho. Portanto, aquilo a que imediatamente se refere o termo predestinação no versículo é a nossa santificação, a nossa conformação paulatina à imagem de Jesus Cristo. Se nós lermos lá na carta aos Efésios, que também muito fala sobre predestinação, nós veremos que lá se diz que fomos predestinados para sermos filhos da adoção, uma coisa que nos acontece após termos encontrado o Senhor Jesus. Portanto, toda vez, sem exceção, que a Bíblia fala daquilo para o que fomos predestinados, ela não menciona arrependimento e fé, que é o que nos levou até Jesus, mas ela se refere à santificação, à adoção, a elementos que dizem respeito ao que nos acontece quando fomos salvos. E é isso que nós queremos enfaticamente sustentar.
é que Deus não predestina ninguém a arrepender-se dos seus pecados ou a crer em Jesus Cristo. Deus não predestina que uns irão até Jesus arrependendo-se e crendo, e outros não irão, porque não foram predestinados, ou pior ainda, porque foram predestinados a não se arrependerem, a não crerem, a despencarem, portanto, necessariamente no inferno. Nós lemos que Jesus morreu por todos os homens. Eu poderia polemizar esse aspecto, que é uma das controvérsias entre nós e os calvinistas, que dizem ter Jesus morrido apenas por alguns anteriormente eleitos, mas não é o meu assunto nessa noite. O meu assunto é a presciência de Deus. Mas nós cremos, eu afirmo à luz de versículos claros da Bíblia, sem discorrer sobre as controvérsias, que Jesus morreu por todos os homens. Deus chama todos os homens ao arrependimento, e eu não tenho razão nenhuma para acreditar que Deus seja cínico, que Ele esteja chamando ao arrependimento pessoas que Ele predestinou a não se arrependerem. Deus chama a todos, oferece a todos pelo Espírito que nós chamamos de graça preveniente, que traz o homem à conversão, e o homem é que pode acolher ou resistir a esta graça. E portanto, eu observo que qualquer um, através da graça que Deus oferece, não sem ela, e ela é oferecida a todos quantos ouvem a palavra de Deus, qualquer um pode se arrepender e crer. E não há predestinação de alguns para se arrependerem e crerem, e predestinação de outros para não se arrependerem e crerem. Não há versículo algum na Bíblia que associe predestinação com arrependimento e fé. A predestinação se refere aos efeitos da salvação, à santificação, à adoção, ao que acontece depois de nós termos crido. Agora, predestinar é destinar antes. Como Deus poderia ter nos predestinado para a santificação antes de nos ter criado? Como Ele poderia fazê-lo sem antes nós nos termos arrependido e crido? É aí onde entra a onisciência de Deus, a presciência. A presciência está diretamente ligada à predestinação. Deus sabe quem vai crer e quem não vai crer, mas isso não o faz aquele que determina quem vai crer ou quem não vai crer. Deus tem ciência de tudo porque não pode deixar de tê-lo, porque é Deus, porque é onisciente. Nós falamos muito na onipresença de Deus. Ela significa que Deus preenche todos os espaços. E num sentido ainda mais profundo, que a noção de espaço não se aplica a Deus e, portanto, Ele por ela não se limita. Não há lugar onde Deus não esteja. Isso não é algo que Ele queira. Não é que Ele quer estar em todo lugar. É que Ele não pode deixar de estar em todo lugar, porque é Deus. Se não estivesse em todo lugar, era limitado, já não era mais Deus. É um atributo natural de Deus. Na verdade, não está ligado ao seu querer, mas à sua natureza. Pois assim como Deus é onipresente no espaço, Ele é onipresente no tempo. Entenda-me, eu estou usando o espaço para que se melhor compreenda o tempo. Deus está em todos os tempos, passado, presente e futuro. Na verdade, para Deus não há passado, presente e futuro, mas Ele está em todos os tempos, agora mesmo, tudo lhe é um eterno presente. Assim como Deus não está aqui para depois estar acolá, Ele não está no passado para depois estar no presente. Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Eu poderia dizer ilustrativamente que Deus está agora criando Adão e Eva, está conosco nesse momento, já está no milênio. Porque o que para nós virá, para Deus é sempre presente. O que para nós foi-se, para Deus é sempre presente. Isso não significa que Deus não saiba o que veio antes e o que veio depois para nós. Isso não quer dizer que Ele não saiba da cronologia dos acontecimentos. Ele sabe.
mas Ele os tem diante de si perpetuamente, não porque Ele queira isso, mas porque Ele é Deus. Se Ele estivesse limitado a um tempo e não pudesse estar no outro, Ele já não seria mais Deus, porque o tempo estaria acima dele. E essa era a ideia dos gregos. O deus da mitologia grega mais cruel era Cronos, que era o tempo, o deus do tempo, que devorava seus filhos. O tempo tudo digere. O passado é irrecuperável para nós. Mas Deus, irmãos, não é digerido pelo tempo, porque o tempo não o contém, Ele contém o tempo. Deus, portanto, está em todo o tempo ao mesmo tempo. Ou, se quisermos ser mais profundos, para Deus não há noção de tempo. Imagine uma marcha, uma fileira, uma procissão. Se você estiver andando na procissão, você vê quem está à sua frente, quem está antes, mas você não vê quem está lá por último e nem vê quem está lá na frente. Ou mesmo, se você estiver numa arquibancada assistindo, você vê os que estão passando, mas aqueles que vêm lá atrás e ainda não passaram, você não os vê. O que está lá adiante você viu, mas já não vê mais. Agora imagine Deus no helicóptero sobrevoando. Ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Então Deus é onipresente também no tempo. Isso nós chamamos de eternidade. Quando nos referimos à eternidade em relação ao homem, significa ele existir para sempre, já que ele teve princípio. Mas quando nos referimos à eternidade em relação a Deus, quer dizer que para ele não há noção de tempo. Ele está acima do tempo e é um eterno presente todas as coisas para Deus. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim, de eternidade e eternidade. Diz o salmista, tu és Deus. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Portanto, Deus é soberano sobre o tempo. Ele é o rei dos séculos, diz a Bíblia. Ele reina sobre o tempo, não o tempo sobre ele. Então Deus sabe exatamente quem há de se arrepender e crer, sem que isso implique em que Ele tenha determinado. Aqueles que se arrependem e creem, acolheram a graça, poderiam tê-la negado, e os que negaram poderiam ter acolhido. Mas Deus, por sua onipresença, entre aspas, no tempo, sabe tudo. E Deus, vendo aqueles que iriam se arrepender e crer, e que para Ele já se arrependeram e creram, porque tudo lhe é um eterno presente, Ele fez um programa, Ele fez um plano para se seguir a este momento do arrependimento e da fé. E este plano, este programa é o que nós chamamos de predestinação. Deus, irmãos, nos colocou nos trilhos da sua vontade a partir daí. Antes de eu ser crente, eu vivia ao léu. Obviamente, pela vontade permissiva de Deus, eu não estava fora de sua vontade. Ele, que criou todas as coisas, que poderia extinguir o mundo agora ou mudar tudo, permitia acontecer o que acontecia. Mas Deus não tinha um desígnio específico para mim. Eu estava ao léu, espiritualmente morto, morto para Deus. Mas quando eu me arrependi e criei, eu entrei num programa divino. Agora eu não estou mais ao léu, eu estou dentro de um projeto de Deus, dentro de uma predestinação, e eu vou me reportar a isso no final da mensagem outra vez. Mas o que quero agora salientar é a polêmica em torno do texto de Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Parece claro este versículo em relação a tudo que eu já vos falei. Deus nos conheceu antes como crentes. Em sua onisciência, Ele nos viu crentes, os que dantes conheceu. E tendo-nos visto já crentes, Ele então fez um projeto, um programa para nós de vida, uma sequência de operações de seu Espírito em nosso ser, que ao final resultasse em nossa glorificação, em nossa salvação definitiva e eterna. Mas os calvinistas querem contestar o que eu tenho dito aqui, e eles o fazem
interpretando diferentemente de nós a expressão os que dantes conheceu. Eles conhecem, obviamente, este versículo e eles têm argumento. Eles dizem que o termo conhecer aqui significa amar. Essa expressão, os que dantes conheceu, significa aqueles a quem Deus dantes amou. Como se Deus tivesse amado apenas um grupo da humanidade e a outro não. E Deus seria aquele que amou este grupo e enviou Jesus para morrer só por esse grupo. E fez um programa de salvação só para este grupo. E de onde é que eles tiram que conhecer é amar, ou pode ser entendido como amar? Eles mencionam que a Bíblia usa a palavra conhecer para o amor conjugal. Adão conheceu Eva e nasceu Caim, nasceu Abel. Abraão conheceu Sara, sua mulher. Então eles dizem, estão vendo? Há vezes na Bíblia em que o termo conhecer não quer dizer ciência, quer dizer afeto, quer dizer intimidade. Então aqueles a quem Deus dantes conheceu é aqueles a quem Ele amou, é aquele a quem Ele afetuosamente se ligou em sua soberania incondicional. Meus amados irmãos, esta mensagem tem 3 partes. A primeira parte é esclarecer se esta explicação de conhecer está correta ou não, e é a parte mais polêmica da pregação. E as outras partes terão a ver com a nossa vida devocional, sairão da teologia e entrarão na praticidade. Comecemos então por essa parte mais teórica e teológica. Examinemos se essa interpretação dos calvinistas de que conhecer aqui significa amor tem alguma pertinência. Em primeiro lugar, eu faria uma suposição hipotética. Vamos supor que os calvinistas estejam certos, por um minuto, que conhecer aqui seja amar. E o paradigma de referência são os textos que se referem ao amor conjugal, a relação íntima do casal. Ora, irmãos, não é possível haver relação íntima de um casal sem bilateralidade. Adão não conheceu a sua mulher sem a sua mulher estar presente. Naquele sentido, ele teve um relacionamento no qual ela aceitou. Abraão conheceu Sara, sua mulher. Abraão não poderia ter conhecido Sara sem Sara, nesse sentido de amar. Quando a Bíblia usa a palavra e conheceu sua mulher, obviamente estavam presentes o homem e a mulher, e estavam em uso de liberdade, um e outro, os dois interagiram nesse relacionamento íntimo e conjugal. Se fosse esse o sentido da palavra conhecer aqui, então implicaria em que Deus conheceu alguns num relacionamento pessoal. Esses alguns teriam que participar. Deus não poderia ter nos amado dessa maneira que ele supõe, sem nós estarmos presentes. Mas aqui fala que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Como é que ele poderia ter se relacionado conosco antes da fundação do mundo? Porque este amor conjugal aí é como eu disse, ele não é unilateral, é bilateral. É interativo, envolve a participação de dois. Não poderia um ter afeto desse tipo ao outro sem o outro estar presente. Na verdade, se eu aceitasse a tese calvinista, eu teria como explicar esse versículo muito mais a nosso favor, mas não aceito. Seria até mais fácil eu explicar se eu aceitasse que conhecer aqui era amor. Sabe o que é que eu ia dizer? Que se amor é interativo, envolve as duas partes, então esse dantes conheceu aqui não é na eternidade, antes de nós termos existido, não. É no tempo. No dia que eu aceitei Jesus, eu o conheci, e depois disso ele me predestinou, como se a predestinação não tivesse acontecido na eternidade, tivesse acontecido no tempo. Mas pastor, não falaria o que dantes conheceu? Sim, ele primeiro me conheceu, depois me predestinou. Por isso que é o que dantes conheceu. Primeiro ele conheceu, depois predestinou. Se eu aceitasse a explicação calvinista,
eu seria obrigado a entender que a predestinação não aconteceu na eternidade sem fim, mas aqui, na hora que eu me converti. Deus me conheceu interativamente num relacionamento e predestinou. Mas, irmãos, se eu for analisar outros versículos, eu sei que essa explicação é inaceitável. A Bíblia sugere que a predestinação aconteceu na eternidade, antes de tudo ser criado. Para nós, antes da fundação do mundo. Mas o fato é que a mensagem calvinista não explica nada aqui. Porque se esse conhecer for o conhecer de amar, associado a uma relação conjugal, implicaria na presença também dos crentes correspondendo. E o que eles estão querendo dizer é que Deus amou um grupo que nem sabia que Ele estava amando, que nem tinha sequer existido. Então não faz sentido essa explicação. Mas eu vou para a explicação verdadeira. Conhecer, irmãos, na Bíblia, não quer dizer amor, não. Quer dizer sempre conhecer. Conhecer na Bíblia quer dizer conhecer. Nada mais do que isso. Ciência de um fato, de um acontecimento. Mas, pastor, esses versículos que dizem: e Abraão conheceu Sara, sua mulher. Veja bem, o que sugere aí que houve intimidade não foi a palavra conhecer, ou não é a palavra conhecer. O que sugere aí que houve intimidade é a expressão sua mulher. De fato, Abraão, antes de se casar com Sara e compartilhar com ela o leito, a conhecia, mas não a conhecia como sua mulher. Conhecia como sua amiga, conhecia como sua prometida, conhecia como sua noiva, mas de fato somente quando compartilhou o leito ele conheceu como sua mulher. Eu acredito que essa expressão "e conheceu Abraão, Sara, sua mulher", por exemplo, significa intimidade não por causa do termo conhecer, e sim por causa do termo sua mulher. Ele conheceu no sentido mesmo de conhecer. A palavra conhecer era no sentido de ciência. Ele teve ciência dela como mulher dele. O que força a ideia de afeto não é a palavra conhecer, é a palavra sua mulher. Sempre que a Bíblia quer falar de intimidade, ela não usa só o verbo conhecer, porque o verbo conhecer quer dizer apenas ciência de um fato, conhecimento. Ela usa o pronome possessivo, seu ou sua. Por exemplo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim: o Senhor conhece os seus. Isso aí quer dizer que Deus tem amor pelos seus? Quer dizer, mas não é pelo termo conhecer, não, é pelo termo seus. Ele conhece os seus. A Bíblia poderia dizer assim: Deus conhece os seus inimigos. Eu entenderia que conhecer é o fato de ele saber sobre os seus inimigos, mas não implicaria relacionamento nenhum. Agora, Deus conhece os que são seus. É relacionamento não por causa do verbo conhecer, mas por causa do pronome possessivo, por causa do seu. Deus nos conhece não como inimigos, Deus nos conhece como seu povo. O que é que muda na expressão conhecer como inimigo, conhecer o povo? Em ambas, conhecer significa a mesma coisa, saber. Mas na segunda, quando fala seu povo, então eu entendo um relacionamento não por causa de conhecer, mas porque somos o povo de Deus. É como se a Bíblia quisesse dizer o seguinte: nós somos o povo de Deus e Deus tem consciência disso. É só isso. Abraão se relacionou com sua mulher e estava sabendo disso, que ela era sua mulher. Por isso que dizia: Abraão conheceu a sua mulher. Quer dizer que ele o fez autoconscientemente, não fez instintivamente como um animal. Ele estava entendendo que ela era a mulher dele, por isso que se uniu a ela. E Deus também nos conhece como seu povo, no sentido de que Ele tem autoconsciência de que nos escolheu para ser o seu povo. Sempre a palavra conhecer significa conhecer mesmo. Mas os calvinistas citam um versículo ainda mais, para tentar sugerir que conhecimento é amor. Eu poderia nem analisar esse versículo, porque diante do que eu falei, os irmãos já vão saber a explicação assim que lerem. Já perdeu a graça, mas vamos ver aí. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu.
Eles dizem: estão vendo? Lá diz os que dantes conheceu, aqui fala antes conheceu também. É a mesma palavra. Deus não rejeitou o seu povo, está se referindo a Israel, que antes conheceu. Então está vendo? Conheceu Israel aí é amar Israel. Deus não rejeitou Israel, que antes amou. Não tem nada a ver, irmãos. Conhecer aqui é saber. Agora, seu povo quer dizer que Deus amou este povo. A questão não é o verbo conhecer, é o possessivo. É como se o versículo estivesse dizendo o seguinte: Deus não rejeitou Israel, porque antes ele conheceu Israel como seu povo. Ele sabe que Israel é seu povo. Portanto, conhecer é conhecer mesmo. Se há alguma ideia de relacionamento, não está no verbo, está no possessivo, seu povo. O texto poderia dizer assim: e Deus conheceu Israel como seu inimigo. Poderia. Não sugeriria relacionamento íntimo nenhum, mas sugeriria o fato de que Deus estava consciente de que Israel era seu inimigo. Mas o texto diz que Deus conheceu Israel como seu povo. Conhecer é sempre conhecer. Agora a questão é que Israel foi povo de Deus. Deus tinha autoconsciência de que Israel era seu povo. É isso que a Bíblia quer dizer. Deus tinha memória disso. O texto está dizendo que Deus não esqueceu. A memória de Deus não se foi. O conhecimento dele, ele ainda sabe que Israel é seu povo. Ele ainda tem a memória do fato. E este texto jamais poderia ser associado com Romanos 8. Sabe por quê, irmãos? Porque lá os que dantes conheceu é antes de criar tudo, antes de todas as coisas existirem. Mas Deus diz que aqui não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Esse antes conheceu é nos dias do Velho Testamento, não é na eternidade. Ele está dizendo que no Novo Testamento Deus não rejeitou Israel, que antes do Antigo conheceu. Então esse antes aqui não é na eternidade, não é além do tempo, é no Velho Testamento. Portanto, não pode fazer-se nenhuma associação de Romanos 8 com esse texto. Vamos ver agora Atos 2 e 23, onde a palavra presciência também aparece. Atos 2 e 23 diz assim: porque saber antes, ou o que antes conheceu, e presciência, irmãos, é a mesma coisa, é a mesma palavra no original. Presciência e antes, o que antes conheceu. Diz assim, Atos 2, 23: a este se refere a Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Mais uma vez a palavra saber antes, presciência. Aqui referida a Jesus Cristo. O texto não quer dizer que Deus entregou Jesus em amor. Não faria nem sentido entregar Jesus para morrer, amando Jesus e entregando ele para morrer. Claro que Deus o Pai ama Jesus, mas não faria sentido dizer que porque ele amou Jesus, o enviou para morrer. Isso ele fez por amor a nós. Mas o que o texto está querendo dizer, irmãos, é que Deus, no seu conselho, determinou que Jesus viria para morrer por nós. E em sua presciência ele escolheu exatamente o tempo em que ele sabia que os judeus estariam suficientemente incrédulos para rejeitarem Jesus e ele ir para a cruz. Deus não fez os homens perversos na época de Jesus, mas Deus enviou Jesus numa época em que sabia que os homens seriam perversos para crucificá-lo. Deus organiza o seu plano de acordo com o que ele sabe. É a mesma lógica da nossa predestinação. Sabendo que nós seríamos crentes, ele fez um projeto para depois da nossa vida. Até eu me tornar crente é uma coisa, depois que eu me tornei crente, irmãos, eu entrei num plano divino. Deus organiza o seu plano de acordo com a sua onisciência. E veja como não há ligação ou sinônimo entre predestinação e presciência. Deus entregou Jesus segundo determinado conselho, aí é predestinação, determinou que Jesus viesse. E presciência é outra coisa. Ele enviou Jesus num período em que pela sua presciência ele sabia que os homens agiriam como agiriam e os fatos da redenção se consumariam. Portanto, Deus organiza seu conselho, sua predestinação de acordo com a sua presciência. Vamos ver Atos, capítulo de número 26, versículo 5. Atos 26, 5.
diz assim: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo aqui está se defendendo perante seus inimigos. E ele está dizendo: ó, vocês sabem de mim desde o princípio. É saber antes, é o termo presciência de novo, é conhecer antes. Paulo diz: vocês sabem de mim desde muito tempo, desde antes, que eu era um fariseu. Onde é que saber aqui significa amar, irmãos? Jesus está falando com os seus, Paulo está falando com os seus acusadores. E Paulo está dizendo: vocês sabem que eu antes era fariseu. Não tem nada a ver com amor. Saber antes é saber mesmo. O termo saber antes, presciência, quer dizer exatamente o que significa em português. Vamos ver agora 1 de Pedro. Capítulo de número 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mais uma vez aquilo que nós ensinamos. Veja só: eleito segundo a presciência de Deus. Note, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu. Com base em quê? Com base na presciência. Segundo a sua presciência de que seríamos crentes, de que aceitaríamos Jesus. Os calvinistas ousam dizer que presciência aqui também é amor antes, que Deus nos elegeu segundo o amor que teve antes por nós, não segundo o conhecimento. Pois então vamos ver Pedro mesmo. Pedro usa essa palavra outras vezes. Vamos ver em outras ocasiões, em uma só, para não perdermos tempo examinando o versículo. Vamos ver em mais uma ocasião em que Pedro usa essa palavra, se pode ter esse sentido de amar antes. Vamos ver aí a segunda epístola de Pedro, onde ele vai admoestar os crentes contra os hereges que iriam aparecer. 2 de Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, ó, a presciência aí. Sabendo isto, o que? Que os hereges viriam. Tem alguma coisa a ver com amor? Será que Pedro amava os hereges? De maneira nenhuma. Pedro fala nos versículos anteriores daqueles que aparecem torcendo a palavra de Deus. Aí ele diz: irmãos, eu estou exortando e vocês fiquem sabendo disso de antemão. Fiquem tendo presciência disso. Ciência prévia é a mesma palavra. Então o termo conhecer, irmãos, não significa amar, como é dito. A não ser que haja um pronome possessivo. Ou então a não ser que haja o termo como. Conhecer a ti só, como o único Deus verdadeiro. Então é conhecer como Deus, é ter como Deus. Mas sem um possessivo e tal, ele não traz nenhuma ideia de relacionamento. E mesmo quando traz o possessivo, traz a ideia de conhecimento, de autoconsciência de um relacionamento. Então o termo lá, os que dantes conheceu, se refere à presciência de Deus. Em versículo nenhum na Bíblia, irmãos, é dito que Deus nos predestinou ao arrependimento e à fé. Mas Deus predestinou aqueles que se arrependeram e creram, que Ele os viu assim fazendo em sua presciência. Ele os predestinou para serem santos, para serem conformes à imagem de seu Filho, para serem filhos da adoção. Há também um termo importante na Bíblia que é eleição. A eleição é a base da predestinação. Deus predestinou aqueles a quem elegeu, mas Ele elegeu aqueles em quem Ele anteviu a fé. Sempre que a Bíblia fala de eleição, ela fala de Cristo. Deus nos elegeu nele, diz lá em Efésios, em Cristo, antes da fundação do mundo. Note, Deus não nos elegeu para estarmos em Cristo, mas Ele nos elegeu porque estávamos em Cristo. Na doutrina calvinista, Deus elegeu alguns para salvar, enviou Jesus para morrer por eles e conduziu-os até Jesus. Então eles teriam sido eleitos fora de Cristo, para serem colocados em Cristo. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele. Aleluia! Deus nos elegeu porque estávamos em Cristo, porque nos viu em Cristo Jesus. Jacobus Arminius, na Holanda do século XVII, João Wesley,
na Inglaterra do século XVIII, Karl Barth na Alemanha do século XX. Todos três disseram a mesma coisa: o calvinismo não é cristocêntrico. Sabe por que não é cristocêntrico? Porque diz que Deus elegeu uns para salvar e depois resolveu enviar Jesus. A eleição eles querem associar tanto à soberania de Deus que eles a colocam precedendo na mente divina a decisão de enviar Jesus. Deus primeiro quis salvar alguns, aí depois resolveu enviar Jesus. Jesus é secundário. Na verdade, o importante para o calvinismo é o decreto de Deus de salvar aqueles a quem ele elegeu. E para isso ele enviou Jesus, mas já estava decidido que eles iam ser salvos. Jesus foi só um caminho escolhido. Mas, irmãos, a mensagem que nós pregamos, ela é cristocêntrica. A primeira coisa que Deus fez foi eleger Jesus como Salvador de todos os homens. Aleluia! O centro do olhar de Deus não somos nós. O centro do olhar de Deus é Jesus. Ele é o escolhido entre os milhares. Aleluia! Ele decidiu enviar Jesus para vir morrer por nós, e quem aceitá-lo como Salvador será salvo, e quem não crê será condenado. Jesus é que é o centro, e quem quiser se salvar, vote a Ele, socorra-se dele, porque Deus nos elege nele, porque Deus nos salva nele. Aleluia! De certa maneira, a nossa eleição é incondicional, no sentido de que Deus poderia não nos ter salvo de modo algum. Resolveu enviar Jesus por amor. Não o fez porque houvesse alguma exigência de fazê-lo, mas por puro amor. Mas no outro sentido, ela é condicional. Você tem que aceitar Jesus, sendo que a condição que estabeleceu foi o próprio Deus. Por isso não há nenhuma ameaça à sua soberania. Pastor, quer dizer que para o homem ser eleito tem condições? Tem, está em Cristo. E a soberania de Deus foi que decidiu que essa era a condição. Não há nenhuma violação da soberania de Deus. Deus poderia ter nos deixado todos ir para o inferno. Deus poderia, irmãos, não ter enviado Jesus, mas Ele enviou. Ele poderia, mesmo que crêssemos, não nos perdoar nada, mas Ele escolheu nos perdoar. O que nós queremos dizer não é que Deus não é soberano. O que nós queremos dizer é que a soberania de Deus não o faz injusto para ter privilegiados. A soberania de Deus é compatível com o seu grande amor. Os calvinistas dizem, interpretando conhecer como amar, que Deus só amou aqueles eleitos. Os outros Deus não ama. Isso não faz sentido algum, irmãos, porque a Bíblia diz Deus é amor. A Bíblia não diz Deus para uns é amor, Deus às vezes é amor. Ele é a sua natureza amar. Mas pastor, alguns vão para o inferno, sim, porque quando rejeitam o amor de Deus, o amor rejeitado é a sua ira. A ira de Deus não é a negação de seu amor, é o seu amor rejeitado. Os que empurram o amor de Deus para longe caem em escuridão. A ira de Deus é o amor de Deus afastado por aqueles que o negaram. Mas Deus, irmãos, oferece provisão de redenção, porque Ele é amor. Os calvinistas terão então que dizer que o amor de Deus não é essencial a Ele, é acidental. Às vezes Ele é amor, para alguns Ele é amor. Mas a Bíblia diz Deus é. E este verbo é um verbo de essência. Deus é amor, sempre amor, para todos é amor. E eu lembro aqui uma coisa para os calvinistas, quando Jesus fala com o jovem rico. O jovem rico diz, bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus diz, tu guarda os mandamentos? Eles guardam. E Jesus sabia que aquele homem era apegado às riquezas, ele não foi salvo, mas a Bíblia diz assim no Evangelho. E Jesus, olhando para ele, o amou. E disse, queres ter a vida eterna? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. E o homem saiu triste, porque foi incapaz de abandonar as riquezas, ele foi perdido, mas Jesus o amou. Jerusalém negou Jesus de uma maneira geral, mas Jesus amou Jerusalém. Ele chorou pela cidade. Ele disse, quantas vezes, Jerusalém, eu quis te ajuntar debaixo das asas, como a galinha junta os pintinhos, e tu não quiseste. O problema não está em Deus, o problema está no homem, irmãos.
por causa que o homem não quer assumir a culpa, é que transfere para Deus. Lá no Éden, Adão disse: a culpa é da mulher. A mulher disse: a culpa é da serpente. E a serpente entrou no meio do calvinismo e diz: é Deus que não está dando chance a ninguém. Mas o meu Deus é amor. Os eleitos, na visão do calvinista, são trazidos ao arrependimento por uma obra irresistível do Espírito Santo. Eu não conheço amor coercitivo, eu não conheço amor forçado. Amor é persuasivo, irmãos. Não existe amor acorrentando, não existe amor forçando, não. O amor de Deus é aceito pelo homem, porque amor envolve aceitação. Mas vamos agora para a última parte da mensagem. A predestinação, irmãos, é conforto para o crente. Sabe por quê? Porque o versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, Romanos 8, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Chamou aqui é para santificação, eclésia, termo que é traduzido por igreja, quer dizer os chamados para fora, chamados para fora do mundo. Não é o chamamento para se converter aqui, é o chamado dos convertidos para sair do mundo e formar a comunidade dos santos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Sabe o que é que me eleva a alma aqui? É o tempo verbal no passado. Aqueles a quem Deus chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. O que é glorificar, pastor? É ter o corpo glorificado lá no céu com os anjos. Aqui não diz que Deus vai me glorificar, não. Aqui diz que Ele já me glorificou. Aonde, pastor? No decreto dele. Aleluia! No decreto de Deus, no programa de Deus, Ele já me viu lá na glória, irmão. Ele já me glorificou. Era tão certo que Jesus viria, porque estava no decreto de Deus, que os profetas falavam no passado. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Não tinha nem vindo, mas os profetas diziam: Ele tomou as nossas, foi moído, como se Ele não tinha vindo. É porque no decreto de Deus Ele já viria, pois no decreto de Deus o crente já está no céu, já está glorificado. Aleluia! Meus irmãos, depois que aceitamos Jesus, não tem mais como não chegar no céu. Porque há uma predestinação de acontecimentos que terminam na glória celestial. Há um encadeamento, há uma corrente inquebrantável. Aqueles a quem Deus chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Porque nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Somos propriedade exclusiva de Deus. O maligno não nos toca. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a angústia, nem a tribulação, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Mas tem outra parte ainda. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para dar entendimento a esse versículo, eu quero fazer um esclarecimento prévio. O bem aqui não é o da teologia da prosperidade, é o da teologia da cruz. Todas as coisas concorrem para o nosso bem. Que sentido, pastor? Para eu ficar rico, ter um carro do ano? Não, para ficar conforme a imagem do Filho de Deus, como está lá. Tudo concorre para a nossa santidade. Aleluia, é isso que o texto está dizendo.
Não é que tudo vai concorrer para o bem interpretado no sentido mundano, não. É o bem no sentido de Deus. E qual é o bem que Deus quer para nós? Que sejamos a imagem de seu Filho. Por isso, meu irmão, depois que você se torna crente, tudo que lhe acontece está dentro da vontade de Deus, exceto o seu pecado. Mas quando você peca, o chicote que vem é de Deus. A tribulação é de Deus. O que nos está vindo, sobrevindo, é de Deus. Se está vindo é porque você precisa. É porque você precisa. Algumas pessoas se ressentem contra outras, estão me fazendo mal. Pode ser que estejam mesmo, mas Deus está convertendo o mal tudo em bem. Os irmãos de José tinha um sonho e dizia: eu vejo todo mundo se ajoelhando diante de mim. Os irmãos enfurecidos o venderam como escravo, pensaram que tinham matado os planos de Deus, fizeram foi cumprir. Foi lá para o Egito, levado como escravo. Lá, depois de uma série de acontecimentos, virou governador, e os irmãos dele foram se ajoelhar diante dele lá. Aleluia, creia nisso, meu irmão. Não só com a cabeça, com o coração. Tudo que nos acontece é da vontade de Deus. Até os fios de nossa cabeça estão contados. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Aleluia. Quando vier uma tribulação, não se ressinta, não se amargure. Diga: Senhor, eu quero entender, eu quero aprender. Diga sim. Jó passou por tribulações e o diabo queria acabar com ele, mas o propósito de Deus era dar para ele tudo em dobro. A intenção do diabo era uma, a de Deus em permitir era outra. Mas Jó não blasfemou. Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Recebi do Senhor o bem, receberei também o mal. Mas Jó, apesar de não ter blasfemado de Deus, ele questionou a sabedoria de Deus. Era melhor eu ter morrido no ventre da mãe, melhor que eu tivesse sido abortado. E Deus aparece no final e diz: olha, rapaz, quem és tu para saber das coisas? Tu estavas lá quando eu criei todas as coisas, separei as águas da terra e as estrelas do céu se jubilavam. E Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus amados irmãos, Deus está no comando. Deus está no comando. Deus está no comando. Ele quer que aprendamos. Ele quer que nós venhamos a crescer. Ele quer que nós venhamos a ficar mais santos. Pode ter certeza, seja o que for, se for uma chuva de pedra ou de água, é a vontade de Deus. Você não está mais fora, você está dentro. Você está numa predestinação. Você está num ônibus dos qual o Senhor é o motorista. E saiba de uma coisa: Ele está no controle da tua vida. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Convido o irmão Fabiano para vir à frente, o irmão Ivanildo. Aleluia.